Deixa eu começar a gravar o vídeo. Boa noite, gente. Vamos começar uma aula de revisão dos conceitos que foram dados até agora. Vamos dividir essa aula talvez em duas partes, porque tem muito slide. Até pode ser que a gente finalize hoje. Eu peço a todos que eles mantenham os microfones desativados e, ao final da apresentação, eu abro para fazer perguntas para vocês tirarem suas dúvidas. O que eu quero dizer é que é o seguinte: como eu disse na outra live, na live anterior agora há pouco, todos os vídeos estão postados no meu canal. E aí você entra no canal, depois eu vou liberar o link para vocês acessarem os e-mails. Inclusive tem vários outros e-mails do mesmo assunto de outras faculdades. Aí vocês podem ver que é mais curto, mais longo, e aí vocês podem se aproveitar. Então, vamos fazer uma revisão geral e com vocês, antes da gente dar uma parada, eu fiz uma revisão de uma parte. Então, eu acho que a gente revisou até a parte de mercado. Então, a partir daí, eu vou avançar os slides de mercado e a gente começa com teoria do consumidor. Mas aí vamos fazer uma geral. Aqui a gente vai falar, o conceito básico da economia tem a ver com a noção de que o ser humano ele tem necessidades infinitas ou ilimitadas. Mas tem um problema na economia que os recursos eles são escassos, eles são limitados. Existe uma contradição na economia, porque se a vontade e o desejo das pessoas é limitado e os recursos são escassos, a economia vem aí para poder adequar essa condição. A economia, de acordo com alguns autores, ela é uma ciência que estuda a escassez. Tanto o lado da escassez como o lado do consumo. Ela discute, ela faz uma busca pela adequação daquele confronto, daquela contradição existente entre o excesso, as necessidades limitadas e os recursos escassos. Logo, alguns economistas, alguns cientistas da economia antigos, eles consideram que a economia, além de ser a ciência da escassez, ela estuda os recursos escassos e as suas respectivas adequações para que haja exatamente para que essa contradição seja minimizada. E aí você define o que é economia, uma ciência social que administra os recursos escassos para satisfazer o bem-estar social. Essa aí é a noção básica do que é economia. Outro conceito que é muito, muito presente na economia é o conceito de riqueza, necessidade e utilidade. Nós vimos da questão da riqueza. A riqueza ela é tanto tangível como intangível, no caso abstrata ou concreta, e ela é também relativa, ela pode ser relativa. Quando a gente fala de riqueza, riqueza pressupõe você ter recursos ilimitados, só que os recursos não são ilimitados, os recursos são escassos, mas tem alguns recursos que são tem uma quantidade tão grande que ele passa a ser um ilimitado relativo. Necessidade é exatamente a relação que o indivíduo tem com aquilo que ele necessita para como conhecimento geral, coletivo. E aí eu disse na definição para vocês que necessidade é uma condição fisiológica coletiva, onde todos têm noção, mesmo sem precisar daquilo, eles sabem que aquilo é necessário. Já a utilidade é também essa condição humana, só que individual. Então, a utilidade ela é individual, porque ela satisfaz, não coletivamente, ela satisfaz o indivíduo. Quando a gente junta essas duas condições de necessidade e utilidade, a gente tem a noção de bens, né? Que bens é tudo aquilo que tem uma utilidade e que satisfaçam as necessidades. A gente viu essa noção aqui porque, por conta da escassez, a economia gera problemas, que é o que e quanto produzir, como produzir, para quem produzir. Então,
como os recursos são escassos, a economia por si só, não vou falar do agricultor, nem do industrial, não. Falando da economia como um todo, ela tem que selecionar o que produzir, o quanto vai produzir, porque ele tem mão de obra, ele tem recursos limitados, como vai produzir, que tipo de tecnologia vai usar e para quem vai produzir. Se é subsistência ou se vai ser para exportação. Isso a gente vai ver isso na segunda unidade. Aí a gente viu isso no começo, né, que quais são os agentes econômicos. Os agentes econômicos são consumidor, firma ou empresa produtor e o Estado, o governo. O objetivo de cada um é o do indivíduo, o consumidor ele quer maximizar a satisfação, ele quer bem-estar, a empresa quer maximizar lucro, e depois a gente vê como minimizando o lucro e custo também, e o Estado tem o objetivo de bem-estar social. A economia é dividida em duas partes, a microeconomia e a macroeconomia. Na microeconomia, a microeconomia é a parte da economia que trata dos indivíduos de forma individual, ou seja, consumidor, firma e as relações que têm eles dentre eles. Já a macroeconomia, a tese é uma discussão, é uma parte da economia que lida com os agregados. Eu não vou mais trabalhar com o consumidor, vou trabalhar com todos os consumidores. Eu não vou trabalhar com a firma, vou trabalhar com a indústria, um conglomerado de empresas. E aí, quando a gente viu o conceito de necessidade e utilidade, ele vai chegar ao conceito de bens. Tudo aquilo que tem utilidade e satisfaz a necessidade são bens. Os bens são subdivididos em bens livres e bens econômicos. Os bens livres, eles são aqueles que estão em abundância na natureza, logo ele não é escasso, por ele não ser escasso, está em abundância, não se atribui nenhum valor econômico a eles. Eles estão livres na natureza. Já os bens econômicos, eles são escassos e por esse motivo se atribui valor econômico a ele, ou seja, um valor para ele. Todos os outros bens, se você vê os bens livres, eles são bens da natureza. E os bens econômicos são os demais bens. Dentro dos bens econômicos, eles são subdivididos em bens normais, bens inferiores, bens complementares e bens substitutos. Esses dois primeiros, eles se relacionam, eles têm a ver com a renda. Normal e inferior tem a ver com a renda. O bem normal, ele tem uma relação direta com a renda. Se a renda sobe, o consumo desse bem também sobe. Se a renda cai, o consumo desse bem também vai cair. Já o inferior, ele tem uma relação inversa. Se a renda sobe, o consumo cai. Se a renda cai, o consumo sobe. Esse é um exemplo do que é chamado bens inferiores, porque as pessoas consomem ele quando a renda diminui, e aí você vai consumir produtos de uma qualidade inferior, e quando a renda sobe, você não quer mais consumir esses produtos inferiores, e sim produtos normais. E aí os que não são superiores, são bens normais. Então existe uma relação inversa. Os bens complementares, eles são aqueles bens que são consumidos conjuntamente. Eles sempre são de dois ou mais. Esses bens, eles têm a ver com o preço, eles se relacionam com o preço. Quando você... por eles serem consumidos conjuntamente, o preço de um vai interferir no consumo do complementar. Por quê? A partir do momento que o bem sobe, o consumo cai. Se o consumo cai para esse bem, como esse é consumido conjuntamente, também vai cair o consumo dele. O exemplo que eu dei aqui foi, por exemplo, transporte, hospedagem e alimentação. Se a passagem aérea caiu, aí é o que está acontecendo recentemente, Leonardo, que está no grupo sabe disso, como o transporte aéreo caiu, não está havendo transporte aéreo, as cidades turísticas, por exemplo, não estão recebendo turistas. Logo, a hospedagem caiu e os restaurantes também caíram do seu consumo. Logo, por o fato de eles serem consumidos conjuntamente, o preço de um interfere no consumo dos demais. Já os bens substitutos, eles têm a ver, eles também são consumidos
eles são consumidos de forma que eles são substituídos por bens que têm características semelhantes. Quando os bens têm características semelhantes, o preço de um bem vai fazer com que você substitua ou deixe de consumir esse para consumir um que tem as características semelhantes, ou seja, você vai substituir por um bem mais barato. O exemplo que está aqui no slide seria avião e carro, avião, ônibus e carro, mas a gente pode dar o exemplo da manteiga e da margarina. Você consome margarina, manteiga, se o preço da manteiga aumenta, o consumo da manteiga vai cair, logo há uma substituição pela margarina. A gente estava falando sobre demanda agora. Demanda, só quem demanda é consumidor. Lembrando que só quem demanda bens é consumidor. Demanda, então, é as quantidades de bens e serviços que o consumidor está disposto a adquirir. Ou seja, ele só vai adquirir o bem quando ele tem até umas propriedades que eu passei para vocês. Quando ele resolve a sua preferência, quando a renda ela é suficiente para consumo, existem algumas características que fazem com que o consumidor ele consuma. O principal dessas características é o preço. Por esse motivo, a gente vai usar a lei de demanda para responder qual é essa relação entre preço e consumo, preço e quantidade consumida. A lei de demanda diz que existe uma relação inversa entre preço e quantidade consumida. Se o preço sobe, a quantidade cai. A quantidade consumida cai. Se o preço cai, a quantidade consumida aumenta. A curva de demanda ela é negativamente inclinada e mostra exatamente as relações. Se você olhar direitinho, se o preço P1 é um preço alto. Então, se for o preço alto, o consumidor só vai consumir essa quantidade aqui. Se o preço cai para P2, o consumidor vai consumir mais. Então, o preço caiu, o consumidor consome mais. Esse pesar a gente vai usar em outro momento. Aqui estão alguns fatores que vão determinar ou influenciar o consumo. Preferência, hábito, utilidade, preço, qualidade, renda. Oferta é o lado da firma. Só quem oferta é firma, empresário, produtor. Algumas respostas na prova de vocês estavam confundindo oferta com demanda. Só quem oferta é firma. Então, o que é oferta? São as quantidades de bens e serviços que esse produtor, essa firma, está disposto a oferecer, mas ele só vai oferecer também por alguns fatores. Ele não vai oferecer por oferecer. Um dos fatores também vai ser preço. Existem vários fatores, mas o fator preço, ele tanto está no consumidor como está na firma. Então, vamos usar o fator preço. Por isso, você tem a lei de oferta. A lei de oferta diz que existe uma relação direta entre preço e quantidade ofertada. Quer dizer, se o preço do produto estiver alto, não é o empresário que vai determinar o preço, é o mercado que está determinando o preço. Se o preço do produto está alto, o empresário ele vai querer oferecer mais produto. Então, preço alto, a oferta aumenta. Por quê? Porque o empresário quer maximizar lucro. Se o preço cai, ele vai oferecer menos. A gente vai ver isso, inclusive, mais lá na frente. Porque, como ele quer maximizar lucro, com preço muito baixo, ele pode não compensar os custos de produção. A curva de oferta ela é positivamente inclinada, e aí, se você observar o preço P1, o mesmo da demanda, só que é diferente. Com o preço P1 alto, o empresário vai querer oferecer muito produto. Se o preço for baixo, P2, ele vai oferecer menos produto. Tá? Alguns fatores que vão influenciar a oferta são concorrência, o preço da matéria-prima, a tecnologia, a expectativa de quanto ele vai obter de lucro, o preço dos produtos dos produtos do mercado também vão interferir. Equilíbrio é a interação entre oferta e demanda. Eu quero que vocês lembrem o que é o equilíbrio. Equilíbrio é quando o ofertante
e o demandante, eles aceitam a quantidade e o preço iguais. Então, quando a oferta e a demanda são iguais, existe um equilíbrio de mercado. Quando existe se você pegar a relação de demanda separadamente, oferta separadamente, você vai ter uma avaliação dos indivíduos de forma individual. Se você juntar os dois, você vai perceber como é que funciona a relação do mercado. Então, olha só, o preço P1. Para o preço P1, o preço é alto. O consumidor, essa aqui é a curva de demanda negativamente inclinada, ele só vai consumir esta quantidade. Já o empresário, por esse mesmo preço, vai querer oferecer essa quantidade. Se o consumidor só quer isso e o empresário só vai oferecer isso, essa quantidade aqui sobra um estoque. A forma de eliminar o estoque é redução de preço, que aí a gente chama de promoção, de liquidação e tudo mais. Se o preço caindo para P2, o ofertante ele só vai oferecer esta quantidade. Só que a demanda vai querer esta quantidade. Essa diferença vai gerar fila. E aí tem uma coisa chamada ágio, é o excesso no preço. O preço sobe. Essa operação ela vai funcionar até que chegue ao ponto de equilíbrio, que é o P0. O que é o P0? É quando o consumidor e o empresário vão aceitar a quantidade e o preço determinado no mercado. Tá? O conceito de elasticidade, quando a gente fala eu devia ter colocado lá em demanda, o que é elasticidade? Elasticidade é a sensibilidade que determinados bens possuem quando se varia o preço. Quando você mexe no preço do produto, na demanda, como é que ela reage? Se eu aumento o preço, a demanda cai. Se eu reduzo o preço, a demanda sobe. A elasticidade mostra o quanto isso vai acontecer. Porque dizer que o preço vai subir, a demanda vai subir quando o preço cai, é a lei de demanda. Mas a elasticidade vai dizer o quanto isso vai cair. Observe bem, existem produtos que têm maior sensibilidade ao preço. Exemplo disso, você vai pegar bens supérfluos, e quando o preço desse bem supérfluo sobe muito, a demanda cai muito mais do que o normal. Se o preço cai, a demanda responde imediatamente, inclusive na maior proporção. Quando eu falo proporção, eu vou falar em percentual. Vamos dizer que você dá um desconto de 10% num produto. Um desconto de 10%, o produto elástico, o produto sensível ao preço, ele vai responder de forma inversa mais do que 10%. Por isso que chama-se bem elástico. Ele é muito sensível. O bem inelástico é quando ele tem pouca sensibilidade. Não é que existem bens que não têm nenhuma sensibilidade ao preço. Independente do preço, a demanda até, às vezes, ela não altera. Mas é muito raro um caso desse. Mas existem produtos que ele nem altera. Os bens que têm pouca sensibilidade são os bens essenciais. Esses bens essenciais são aqueles bens que as pessoas necessitam para o seu consumo diário, de vida, enfim. São produtos chamados essenciais. O que são produtos essenciais? Quais são os produtos essenciais? São os produtos que são de extrema necessidade. Uma parte que eu faço é que todos os produtos agrícolas eles são considerados inelásticos, por dois motivos. Por eles serem essenciais também, e pelo grau porque ele deteriora muito rápido. A maioria dos produtos agrícolas deterioram muito rápido. E aí eu estou explicando a vocês o que é uma demanda elástica, o que é uma demanda inelástica. Primeira parte a gente foi. Vamos entrar na microeconomia. Quando a gente falou sobre oferta e demanda, a gente colocou no mesmo gráfico de equilíbrio e eu disse a vocês que quem altera o preço não era nenhum indivíduo, era um mercado. E aí a gente vai estudar o que é mercado. O que é mercado? É um espaço físico ou virtual onde esses agentes, o vendedor e o comprador, eles negociam, eles transacionam bens e serviços. Eles vão trocar bem por dinheiro
bem por bem. Aqui, no caso, nos dias atuais, a gente trabalha com valor, né? Então, mercado é quando o espaço virtual, onde os agentes eles vão transacionar os bens e serviços. Como é que eles são divididos? Primeiro, que aí eu discuti sobre concorrência e competição, mas a gente já não vai mais entrar nessa explicação. Existem dois tipos de concorrência, grosseiramente falando. Existe a concorrência perfeita e existe a concorrência, desculpe, imperfeita. A concorrência perfeita e a concorrência perfeita, eles têm uma característica, ela tem uma característica que o diferencia. A principal característica que diferencia a concorrência perfeita da concorrência imperfeita é o poder que esses mercados têm de ditar o preço ou determinar os níveis de preço. Na concorrência perfeita, nenhum agente, nenhum vendedor, nenhum comprador, tem esse poder de determinar os níveis de preço. Ele não dita preço. Ainda tem algumas características, né? Tem muitas firmas, não existe barreiras à entrada e saída de empresas, os produtos são homogêneos, mas eles são similares. Já na concorrência imperfeita, um desses agentes ele vai ditar preço. Ou ora o vendedor, ora o comprador. Esse poder de ditar preço que eles têm pelo fato de algumas características que também são diferentes da concorrência perfeita, elas fazem com que ela fortaleça o mercado. Quais são as características? O número de agentes é tão pequeno em relação ao outro lado, ou seja, se o número de vendedores é menor do que o número de compradores, ou o número de compradores é menor do que o número de vendedores, essa característica dá poder de ditar preço. Outra característica também é a limitação do acesso ao mercado. Nem toda empresa pode entrar nesse mercado, nem toda firma pode fazer parte desse mercado. Então, existe também esse bloqueio de novos entrantes. Aqui são as características que eu falei, né, da estrutura do mercado, em relação ao número de firmas, do poder de ditar preço, do tipo do produto, da existência de barreiras e do nível de informação. Ô, professor. Oi. Sobre a concorrência perfeita e imperfeita, as empresas preferem trabalhar em que área delas? A perfeita ou a imperfeita? Não existe concorrência perfeita, vamos dizer, na vida real. Existe, um termo ainda, a única coisa que a gente pode chamar de concorrência perfeita ainda são as feiras livres. Mas na maioria das vezes, o comércio livre, o mercado onde tem muitas empresas iguais, é considerado como concorrência perfeita. A maioria das empresas operam em concorrência imperfeita, porque eles querem maximizar sempre seu lucro. A gente vai ver isso mais na frente também. Na concorrência perfeita, você tem algumas características. Professor. Oi. Professor? Oi. O senhor colocou essa questão de concorrência perfeita, de concorrência, na questão de indústria. Eu não entendi muito bem, parece que a minha resposta foi errada e eu coloquei que era concorrência imperfeita. Tipo, aonde as indústrias preferem produzir, realizar a produção, se era concorrência perfeita ou na concorrência perfeita. Eu coloquei perfeita e saiu como errada. Depois a gente vê isso, que é lá na teoria da firma. Tá. Na teoria da firma. A concorrência perfeita, como eu disse a vocês, ela é um mercado que ele não existe de forma geral, mas ele pré-existe na situação em que você tem muitos vendedores e muitos compradores. Que é o exemplo da feira livre. Né? Aqui tem algumas condições para existência, por exemplo, em relação a suas características. Existem muitos vendedores e muitos compradores, mas eles são proporcionais. Nenhum dos agentes tem o poder de ditar preço, nem o vendedor, nem o comprador. Existe, na verdade, a negociação. Os produtos são homogêneos, o que quer dizer que eles são da mesma linha, mas eles são diferenciados entre si. As informações elas são simétricas, ou seja, a informação ela é livre para todo mundo.
e não tem barreiras de entrada e saída nesse mercado. É muito fácil entrar e também muito fácil sair. E vocês vão perceber que essas características, na concorrência perfeita, elas são opostas. Na concorrência imperfeita, aí é que eu falo um pouco mais, é onde os agentes eles têm um número desproporcional. Por esse motivo, você tem poder na mão de alguns desses agentes. Ora o vendedor, ora o comprador. Eles têm o poder de ditar preço, porque ele é um grupo menor do que a quantidade do outro lado. Então, se você tem vendedores, você tem menos vendedores do que compradores, ou você tem menos compradores do que vendedores. Aqui são as causas para a existência, e aí o que acontece? Quais são esses tipos de empresas de concorrência perfeita? Existem basicamente duas: o monopólio e o oligopólio. O que é o monopólio? O monopólio é quando você tem uma estrutura de empresa, de firma, onde só tem um vendedor para todos os compradores. Uma única agência, uma única firma vende ou produz, e só ela tem o poder de vender ou produzir aquele bem. E aí tem umas características dele, né? O controle exclusivo do fator de produção. Normalmente ele concede patente porque ele é determinante. Determinadas situações o Estado controla, e aí a gente vai ver, porque é no caso do monopólio natural. O que é o monopólio natural, ou puro? É aquele quando, além dela ser única no mercado, o monopólio é única no mercado, é uma única empresa. Além dela ser única, ela ainda detém, controla a matéria-prima, que são os recursos de produção, a matéria-prima e os recursos de produção. Ele tanto tem o poder absoluto da matéria-prima como do processo de produção. Ela tem esse controle. E na economia, a economia ela não pode eliminar a livre concorrência dos consumidores. Por esse motivo, o monopólio puro ou monopólio natural, ele tem que ser obrigatoriamente público, porque não é papel do Estado maximizar lucro. É a única situação em que o monopólio, uma empresa, ela não gera lucro. Ela não gera lucro nenhum. Então, monopólio puro, ele não gera lucro. Não deveria. Porque o lucro ele não é dividido entre os seus sócios. Ele é simplesmente reinvestido porque ele é Estado. Existe um monopólio de tradição do mercado, ou monopólio de mercado, que é aquele monopólio onde existem várias empresas, algumas empresas, mas que uma dita é mais forte. Uma delas é a mais forte no mercado e ela tem o poder de controlar esse mercado. E aí eu mostrei na sala de aula algumas vezes para vocês um formato de pizza, onde se você dividisse a pizza em duas, você tinha uma empresa que ela comandava 50% do mercado e todas as outras estariam encaixadas dentro dos outros 50%. Chamado isso monopólio de mercado. O que é o monopsônio? O monopsônio é o inverso de monopólio, onde o monopólio é um único vendedor para todos os compradores. O monopsônio, ele é um único vendedor para muitos compradores. É a única empresa que compra a matéria-prima. É a única que precisa de determinados processos de produção. Então, no monopólio é um vendedor para muitos compradores, no monopsônio é um comprador para muitos vendedores. Também ele é puro. Quando ele é puro, ele só tem monopsônio puro, na verdade. Existem dois tipos de monopsônio, o puro e o bilateral. O monopsônio, ele normalmente é o mesmo do monopólio. Por exemplo, a Petrobras, ele é um monopólio. Monopólio por quê? Ela detém o petróleo, que é o recurso de produção, e a transformação do petróleo em derivados, é o processo de produção, também está na mão de controle da Petrobras. Da mesma forma que a Petrobras é um monopsônio, porque ela é a única que compra petróleo. É a única que compra petróleo. Então ela é monopólio e monopsônio. Outra estrutura de mercado na concorrência imperfeita é o oligopólio. Diferente do monopólio, não é uma empresa, é um grupo de empresas, um grupo menor. Oligo chama-se poucos.
Então, é um grupo de empresas que tem o mesmo ramo de atividade e mesmos níveis de custo de produção. Ou seja, eles operam com o mesmo ramo de atividade, o mesmo produto, eles devem ter semelhantes tecnologias, semelhante tamanho de empresa, os seus custos de produção são muito semelhantes, como salário, como impostos, como tudo mais, e por um acaso eles têm preços semelhantes. Isso não quer dizer que eles vão combinar preço. E quem combina preço é o cartel, que é um tipo de oligopólio, mas é ilegal. O cartel é um tipo de oligopólio, mas é um oligopólio ilegal. Eu até falei para vocês, nem todo cartel é um tipo de oligopólio, mas nem todo oligopólio é um tipo de cartel. Esses dois quadros que tem aí é para vocês entenderem o resumo da aula que foi dada agora. E aqui é um quadro que eu acho interessante, que eu não dei muita explicação naquele tempo. Se você olhar do lado aqui, de consumidores, e aqui tem um lado de vendedores. Aqui é comprador, aqui é vendedor. Olha só, se eu tenho um único comprador, um único consumidor e um único vendedor, eu tenho um monopólio bilateral. Por que bilateral? Porque só uma pessoa compra, só uma pessoa vende. É um acordo entre os dois. É o único caso, um caso bem particular. Se você tem um grande número de compradores e um grande número de vendedores, você tem a concorrência perfeita. Olha os dois extremos. Aqui você pode dosar uma pequena quantidade de comprador para uma grande quantidade de vendedor, com oligopsônio. Então aqui você tem a possibilidade de entender que tipo de mercado é aquele que você está estudando. Vou pegar o exemplo da companhia aérea. Companhia aérea. E aí eu vou dar o exemplo porque o Leonardo está no grupo, na sala. Você tem quantas companhias aéreas aqui vamos pegar no Brasil. Quantas companhias aéreas a gente tem no Brasil? Leonardo, pode dizer para a gente? Professor, se eu não me engano... chute, não precisa ser certo, não. Não, vamos dizer umas 8, entre umas que estão quebrando e outras que já quebraram. Então, nós temos 8 companhias aéreas, indústria De aviação. voo, né? Companhias aéreas, indústria de aviação, no Brasil. 8. Quantos consumidores? Milhares. Percebendo que são muitos? Então, observe. Se eu tenho um pequeno grupo, aqui, pequeno grupo de vendedor para muitos compradores. O que é? Oligopólio. Vocês conseguiram ver? Vocês estão acompanhando esse quadro? Vou dar outro exemplo. Petrobras. O que a Petrobras é? Um único vendedor para muitos compradores. Monopólio. Vou dar um exemplo agora de Feira de Caruaru. A Feira de Caruaru. Quantos vendedores tem? Vários para vários compradores. Tem noção? E ele é o que, então? Concorrência perfeita. Concorrência perfeita. Vocês conseguiram entender esse quadro? Sim, professor, ficou? Conseguiram entender esse quadro? Perfeitamente, professor. Como é? Perfeitamente. Não é fácil identificar quando você tem. Ótimo. Aqui é o mesmo exemplo daqui. É só uma forma de você entender como é que está a estrutura do mercado. Ele fez o que? Abriu a cinta, ficou. Agora a gente vai ver o exemplo da teoria do consumidor. A gente vai estudar especificamente a teoria do consumidor. Desculpa. Vou ligar o áudio. Na teoria do consumidor, o estudo específico, microeconômico, de um dos agentes, que é o consumidor. O que a gente vai ver? O campo de escolha, o conjunto de mercadorias, o que é a região de bens, o tempo de decisão, as preferências e estudar o próprio consumidor. Preferências do consumidor, ele tem a ver com aquelas características que a gente disse. Então, o que faz o consumidor ter as suas preferências? Existem várias possibilidades. Né? Gosto, cultura, tradição, preço, qualidade, tem série de fatores que a gente chama de preferência do consumidor. O que faz
um consumidor gostar de um determinado bem, ao qual você vai dizer, eu odeio esse bem. Não sei como é que a pessoa gosta desse bem. É a questão de preferência. Tá? Bom, o que é, então, preferência? Preferência do consumidor é o local onde os consumidores exercem suas preferências no ambiente de escolhas. O que quer dizer isso? É quando o consumidor ele tem um campo de escolha e exerce a sua preferência. Você tem, o exemplo que eu dei em sala de aula foi um guarda-roupa. Você tem um guarda-roupas com várias roupas. Então, o guarda-roupa é o campo de escolha, é um ambiente de escolhas. E naquele momento você vai exercer a sua preferência. Você vai lá e exerce a sua preferência. Eu vou pegar um exemplo aqui, quem trabalha tem que usar farda. Você não exerce a sua preferência no campo de escolha. Você não tem opção, não é opcional. Para que a teoria do consumidor ela funcione, ela precisa obedecer uma sequência de conceitos lógicos. Por exemplo, eu preciso só entender que a economia só possui um único bem. E que bem é esse? É aquele bem que é consumido, porque existe o bem escolhido. Mas para a preferência do consumidor, o que vai interessar é aquele que você escolheu e levou. Né? E qual é o bem? É o bem escolhido, o bem que você levou. Um único bem e um único período. O período é o período da aquisição. O período que existe na economia, existe o período da escolha. Você vai no shopping, anda em 10 lojas, depois você vai em uma delas e compra. As 9 lojas, elas não são consideradas dentro da economia, porque você só escolheu. Ela não entra na escala, vamos dizer, não é estatística. Porque ela só foi, é o período da escolha. A escolha não interessa, interessa a efetivação da escolha, que é a aquisição. E o único bem é o bem adquirido nesse período de aquisição. E aí, para a gente forçar o raciocínio de Varian, ele diz que considere que toda a renda será consumida ao consumir esse bem. Depois a gente entrou na discussão dos axiomas. Axioma é uma verdade absoluta, é uma verdade que não tem como provar, mas ela é uma verdade. O axioma do consumidor, o consumidor ele obedece 3 axiomas. O axioma da reflexividade, que é aquele que um bem é tão bom quanto ele mesmo, que é o princípio da coerência. O da transitividade, que é o do ordenamento, né, que os bens, o consumidor ele organiza os seus bens em ordem de preferência. E a convexidade, que demonstra que o consumidor ele deverá escolher, fazer média parcelas de consumo e não consumos extremos. Com exceção, em tempos de pandemia, a gente viu no começo, em tempos de guerra, em tempos de pandemia, você viu que no começo dessa pandemia acabou-se álcool em gel, 70%, álcool 70% líquido, máscara, acabou. O motivo disso aí foi o alto consumo. Claro que a gente pode entrar numa discussão de que muita gente se aproveitou, guardou, segurou o produto e foi lá e vendeu mais caro. O nome disso é ágio, e ágio é crime. Uma observação é que o consumidor, se ele obedecer os 3 axiomas, ele é considerado um consumidor racional. Como é que esse consumidor racional ele funciona na verdade? A primeira condição é a restrição orçamentária, ou seja, o limite de renda. O consumidor tem limite de consumo. Ou seja, a renda que, pela teoria, ela tem que ser consumida na sua totalidade, ela tem que ser dividida entre seus consumos. A renda, ela nada mais é do que o preço do produto multiplicado pela quantidade desse produto. Então, você vai fazer uma feira e você vai comprar vários produtos e no final você vai pagar. O que quer dizer isso? Preço do produto vezes a quantidade que você comprou, totalizando o valor da renda. Então, a restrição orçamentária mostra que você tem um limite de renda.
porque o limite de renda mostra até quanto eu posso pagar. Então, na restrição orçamentária, eu posso generalizar como o que eu posso adquirir. Posso. Depois a gente vem com as curvas de indiferença. Como o próprio nome diz, indiferença. Tanto faz consumir. Se tem essas opções semelhantes, tanto faz qualquer uma delas. Então eu prefiro, eu quero sorvete ou chocolate, se eu gosto dos dois, tanto faz se sorvete ou chocolate, se um pouquinho de cada um. Tanto faz, desde que seja os dois ou que seja aquela cesta que foi determinada. Interessante é que nessa condição da teoria do consumidor, a curva de diferença ela remonta à origem da economia, que diz que o consumidor, o indivíduo, ele tem necessidades ilimitadas. Né? Então, na curva de diferença, quanto mais, melhor. Ou seja, o consumidor sempre vai preferir o mais do que o menos. O exemplo aqui você tem curvas diferentes de diferença, quanto mais, melhor. Ou seja, eu tenho essa menor, que eu estaria satisfeito se não tivesse essa segunda. Eu estaria satisfeito com a segunda e não gostaria da primeira, mas a partir do momento que surgiu a terceira, eu prefiro sempre a terceira, eu vou sempre querer mais e mais e mais e mais. Mas por que eu não posso consumir isso? Porque existe uma limitação. E aí você observa que na curva de diferença 1, ele está dentro do meu orçamento. A 1 eu posso consumir. Então, voltando lá, a curva de diferença quer dizer o quanto eu desejo consumir. Então, observe bem. A curva de diferença 1, eu posso consumir, porque está dentro do meu orçamento, que é essa linha, mas eu não desejo, porque é pouco. Vai sobrar dinheiro, inclusive. A 3, eu desejo, mas não posso. A curva 2 é a única que eu posso e desejo, e isso é chamado o ponto ótimo do consumidor. Teoria da firma, ela é dividida em 3 partes. Eu não sei se vai dar tempo de falar as 3 partes, mas vamos lá. É a parte do estudo da economia onde você vai discutir o lado do vendedor. Então, primeiro a gente tem que entender alguns conceitos. Fatores de produção são os insumos necessários para a produção de bens. Quais são esses fatores de produção? Terra, que é o espaço físico, capital, que pode ser produtivo ou financeiro. Produtivo são máquinas e equipamentos, capital financeiro é o investimento. E trabalho, que é a mão de obra. É uma função de produção. Função de produção quer dizer, um produto, ele precisa de terra, capital, trabalho. Ou seja, ele necessita, para ser produzido, esse bem, ele só é possível ser produzido se tiver terra, capital e trabalho. No curto, no longo, no médio prazo, a gente vai discutir isso mais na frente. Quais são os pressupostos da teoria da firma? Primeiro é que, esse primeiro não é primeiro não, aqui é só um conceito. Os pressupostos são só para simplificar a teoria. Mas quais são os pressupostos? Equivalem ao axioma, mas aí é possível provar. Possibilidade de produção zero, ou seja, as empresas que estão com estoque muito elevado, eles vão continuar com estoque porque a venda caiu, continuar com estoque e continuar produzindo. Ou seja, a firma tem a opção de parar a produção para eliminar esse estoque. O que normalmente as firmas fazem são as famosas férias coletivas que muitas empresas, principalmente as indústrias, fazem. Que é o exemplo que a gente está passando agora. As empresas estão dispensando as pessoas porque não tem saída do seu produto ou serviço. O mercado, e aí a pergunta da colega foi agora há pouco, o mercado ela opera em concorrência perfeita. Por que ela opera em concorrência perfeita? Porque é nesse momento onde as empresas eles têm possibilidade de maximizar seu lucro, porque não tem muito embate. Eu estou disputando de igual condições com os demais. O mercado, ela opera, esse mercado da teoria da firma, ele é um suposto mercado
ele opera na concorrência perfeita. Porque na concorrência imperfeita, o mercado ele é mais difícil. Né? Outro pressuposto é que as firmas sempre vão escolher o melhor nível de produção. O que é melhor nível de Tá produção? cortando. É a melhor relação entre os fatores de produção. Terra, capital, trabalho. É a melhor relação entre produção. Vamos lá, de novo. O pressuposto, as firmas sempre vão escolher o melhor nível de produção. A parte do que a gente está vivenciando hoje com a pandemia. Para mim não tá cortando não, professor. Eu acho que é o seu microfone, viu? Acho que é um só ou outro. Veja a sua internet aí. Mas vai estar gravado sem corte, viu, querida? As firmas sempre vão escolher o melhor nível de produção. O que é o melhor nível de produção? É a melhor relação terra, capital, trabalho. Ou terra, espaço, a fábrica, a loja, capital, dinheiro ou tecnologia, máquinas, equipamentos, e mão de obra. Quanto mais qualificada, melhor. Porque o objetivo da firma são maximizar o lucro. E eles buscam também minimizar custos, que são os dois materiais que a gente vai ver logo em seguida. Mas como é que eles fazem isso? Maximizam lucro ou minimizam custo? A gente vai entender como é que ele escolhe o nível de produção. Aqui a gente tem dois fatores. Professor? Oi. Professor, vê só, eu não estou entendendo essa parte, porque ele fala que o mercado é de concorrência perfeita, mas o objetivo é de maximizar lucro. E ainda o senhor falou no início da revisão que a maioria das empresas eles atuam na concorrência imperfeita. Pois é. Como é que fica essa questão? Na teoria, a teoria do consumo da firma, ela é uma teoria que é o início de uma avaliação real, mas ela é teórica. É uma teoria. A teoria da firma diz: imagine um mundo onde todas as empresas tivessem forças iguais condições de vender os seus produtos, produzir, a matéria-prima está disponível, estão disponíveis. Elas operariam, ela só maximiza seu lucro, na maioria das vezes, se ela tiver uma concorrência perfeita. Quando ela vai para a concorrência perfeita, se ela não for competitiva, ela perde. Na vida real, ela vai ser engolida pelos concorrentes. E aí eu vou dar um exemplo agora para vocês entenderem esse melhor nível de produção. Ou seja, as firmas operam no mercado de concorrência perfeita porque assim seria melhor, mais fácil, eles maximizarem seu lucro. É como você pegar uma Coca-Cola brigando com a Coca-Cola 2 e não Coca-Cola com uma outra refrigerante à base de cola, Indaiá Cola. É como se você tivesse num ambiente teórico onde as grandes empresas estariam concorrendo com as mesmas empresas. Oi. Mas aí, na concorrência perfeita, ela não teria mais facilidade de entrar concorrentes assim do mesmo ramo? Sim, então, exatamente. Na concorrência perfeita, não existe barreira de entrada e saída, ou seja, todo mundo estariam iguais. Os mesmos E como é que produção, vai maximizar os lucros? Porque ele vai operar no melhor nível de produção, o que eu vou dizer agora. Tá. Então, ela só vai maximizar seu lucro se ela tiver no melhor nível de produção. Olha só. Aqui eu não vou usar 3 características. Vamos usar capital e mão de obra. Capital, quando eu falo capital, a gente vai falar em tecnologia, máquinas e equipamentos. E mão de obra é mão de obra. Vamos supor que essa linha aqui ela seja o X1, vamos dizer, o X1 seja mão de obra. E o X2 seja capital. Vamos botar tecnologia. A firma do nível A, todas as firmas que estão ao longo da curva de possibilidade, elas são eficientes. Ela só não é eficiente se ela estiver longe da curva. Se ela estiver longe da curva. Se ela estiver na curva, ela é eficiente. Isso é bom lembrar disso, primeiramente. Depois eu vou falar isso mais uma vez. A firma A, ela tem muita tecnologia e menos incidência de mão de obra. E aí ela está eficiente.
Esse é o modelo do nível A, a empresa A, que está eficiente com esse formato. Se você vê a C, ela tem pouca tecnologia, pouco capital, pouca máquina e equipamento, mas tem muita mão de obra. E ela, como ela está na curva, ela também é eficiente. O modelo da empresa C também é eficiente. A B, ela é uma dosagem entre uma quantidade muito parecida entre mão de obra e tecnologia, máquina, equipamento, mas todas elas são eficientes nos seus níveis. Então, por exemplo, no nível A, você pode chamar bancos. Os bancos aqui. Os bancos eles são eficientes porque eles têm muita tecnologia e pouca gente trabalhando. No nível C, a gente pode ver que é a sua produção rural. Tem muita mão de obra e pouca máquina e equipamento. Mas elas são eficientes dentro dela. Ou seja, dentro do nível C, se eu pegar uma firma neste ponto aqui, e não está na curva, não está tocando na curva, ela é uma empresa, ou ela é uma firma que está ineficiente, porque ela não adequou da melhor forma os fatores de produção que eles têm. O fator de produção que são determinados na escolha do nível de produção é o que vai determinar a eficiência dessa firma. Ela vai maximizar seu lucro quando ela usa de forma eficiente os recursos de produção, ou os fatores de produção. E isso acontece muito mais fácil na concorrência perfeita. Se você pegar na concorrência imperfeita, a firma, o monopólio, ela não tem concorrência, só tem ela. No oligopólio, você tem um grupo de empresas, mas sempre tem a empresa líder dentro do processo. Né? Outra do mesmo ramo de atividade pode não conseguir entrar, porque não é eficiente. Ela não vai maximizar seu lucro. Mas para maximizar lucro, a gente tem que entender o que é lucro. Para entender o que é lucro, a gente tem que entender como é que funciona todos esses processos. Vamos lá. Receita é o faturamento, que é a receita total é a multiplicação de tudo que é vendido, é a quantidade de produtos vendidos por um determinado preço. Se você pegar 10 unidades de um produto, se ele cobrar R$1 de cada um, ele vai ser R$10. Então, receita é o faturamento total da firma. E aí, eu pulei, falei sobre aqui as curvas de produção. Aqui eu estou falando de novo da CPP, aí depois vocês dão uma olhadinha, tá? Custo. Custos são gastos. Você tem que entender o que são custos, né? Custo é um tipo de gasto. Gasto é todo o desembolso da firma, de qualquer pessoa. Se esse gasto der retorno, ele é chamado custo. Se esse gasto não caí, não. Vanessa deve ter caído. Eu caí, gente? Tá todo mundo aqui ainda, né? Sim. Voltou. Beleza. Custo. Aí, se esse gasto, que é o desembolso das pessoas, se esse gasto der retorno, ele é chamado custo. Se esse gasto não tiver retorno, ele é chamado de despesa. Então, custo é um gasto que dá um retorno. O custo é dividido em vários tipos. O custo total da firma é dividido em dois, fixo e variável. O custo fixo, ele independe do nível de produção. Tanto faz produzir ou não, ele tem esse custo. O custo variável ele tem a ver com a produção, ou seja, depende diretamente do nível de produção. Quanto mais se vender, se mais se produzir, maior é o custo variável, porque ele tem a ver com a produção. Custo médio é a média dos custos por unidade determinada. Você vai pegar o custo médio, nada mais é do que você pegar o custo total e dividir por um determinado insumo. Você vai querer, por exemplo, você vai querer saber, eu tenho um custo de X, eu quero saber qual é o custo médio por trabalhador. Eu pego o salário do trabalhador e divido pelo custo total. Aí eu vou ver qual é minha média de custo. Tem gente que recebe salário maior e salário menor, mas você tem uma média de custo.
Então, o custo total é a soma dos dois. Ainda tem o custo marginal que a gente vai ver depois. E aí, você tem um lucro. O lucro é a diferença entre receita total e custo total. Deixa eu ver que hora é essa, gente. 8h30. Deixa eu dar uma paradinha de 10 minutos, pode ser, gente? Sim, Aquele professor, famoso. vai. Bem pouquinho mesmo, que eu vou precisar fazer uma coisa aqui rapidinha. Eu vou dar uma paradinha de interromper a gravação, depois a gente continua. Aí a gente